Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez no Papo com Winkler. Hoje um convidado mais do que especial, com uma carreira monstruosa que a gente vai dissertar aqui, principalmente sobre os clubes do Rio de Janeiro, né? Que esse podcast vai ao ar no futebol no Rio, então não tem jeito, a gente tem que falar muito sobre os clubes cariocas, a galera quer ouvir isso. Só falar onde a gente tá, né, cara? A gente tá no Estúdio Now. Olha que estrutura sensacional. Quando abrir a imagem, irmão, vocês vão se surpreender. Estúdio Now, onde é gravado o Now Podcast também. Então, vem com a gente, foca, que o papo é da melhor qualidade. Júnior Lopes, boa tarde, meu parceiro. Tudo bem? Boa tarde, prazer estar aí. E vamos lá para um bate-papo bem agradável. Vamos embora, vamos trocar uma ideia. Cara, primeiro eu queria falar, pra quem não sabe, ele é filho de ninguém menos do que Antônio Lopes. Eu queria falar, cara, sobre a influência do teu pai, né? Grandíssimo treinador do futebol brasileiro, sobre você. Cara, eu fui criado dentro do futebol, né? Desde a influência maior dele é essa, né? Eu desde 6 anos de idade eu acompanhava ali treinos, preleções, jogos, né? E isso dá uma vivência muito grande, né? Eu cresci ali no vestiário com Zico, Roberto, Renato, Romário, Bebeto, né? Então esses todos foram jogadores dele, né? Vasco, Flamengo. Como é que era o vestiário com esses E eu caras, tava cara? sempre junto, né? Brincando, batendo papo. Lógico, sou bem mais novo que eles, né? Então eles brincando comigo, né? Mas isso vai te dando uma vivência. Tem o lado das brincadeiras e tem o lado das seriedades ali, Claro. que você passa também, né? Vai te deixando até um garoto ali de 6, 7 anos mais responsável, mais sério. Isso tu era né? novinho mesmo? Sim. Eu fui mascote, né? E aí fui crescendo e tal, e aí foi vendo o outro lado também, né? Aí eu comecei a gostar, eu sempre fui um cara que gostei de estar nas preleções, sabe? Treinamentos, eu sempre procurava perguntar, né, sobre treinamentos, jogos, conversava, discutia, né? Então acho que isso foi a maior influência dele na minha carreira, né? Pô, maneiro. Tu jogava bola, a gente tava conversando aqui em off, galera. A gente trocou uma ideia maneira aqui em off. Pô, tinha que ter gravado, você ia se amarrar. Aí tu falou que jogou. Conta um pouquinho dessa parte que tu jogou aí na base e onde mudou a chave pra tu querer virar treinador, cara. Eu joguei bola desde aquela coisa de rua, né? De 5, 6, 7 anos de idade, né? E na minha época, como eu até te falei ainda agora, né? Era diferente de hoje, né? Hoje tem aquele meme da mãe puxando a orelha, levando o garoto pra rua, né? Que o garoto só fica no videogame ali. E tem um meme antigo, né? Que era a mãe puxando a orelha do garoto, trazendo da rua pra casa. E eu era assim, né? Ficava nas férias, né? Durante a semana, não. De segunda a sexta em aula, a mãe não deixava sair, Não deixava, né? mas fim de semana e férias era liberado, né? E férias, acordava, 8 horas da manhã, ia pra rua jogar bola, pique-esconde e tal. E aí, meio-dia, a mãe gritava, né? Almoço na mesa e tal. Aí vinha, almoçava rapidinho, né? Voltava pra rua, 8 horas da noite, janta na mesa. E só, cara. E ficava o dia todo na rua brincando, principalmente de pelada, né? De futebol e tal. Ganha muita vivência corporal, né? Isso aí, cara. Falta muito hoje em dia, né? Eu acho que falta muito hoje em dia, né? Que todo mundo fala da pelada de rua que deixa de se fazer os atletas, né? Eu acho verdade, né? Enfim, e aí depois fui criado na Tijuca, né? Tinha o Tijuca Tênis Clube lá no bairro, né? Que eu sou sócio até hoje, a galera amiga até hoje e tal. E aí joguei lá, e aí o Tijuca começou a entrar em campeonatos também. Eu joguei Campeonato Carioca pelo Tijuca, antigamente jogava de Mirim, né? Que era o Sub-13, né? Eu cheguei a jogar pelo Tijuca. O Tijuca era federado, então. Conseguia jogar, Maneiro. Sub-13, Sub-15 e tal. Depois aí uma galera do Tijuca foi pro São Cristóvão, que era ali bairro vizinho, né? E aí eu fui nessa leva também, aí joguei no São Cristóvão ali até 16 anos, mais ou menos, né? Aí depois eu viajei, foi uma época que eu viajei com meu pai foi trabalhar em Dubai, e aí eu fiquei 1 ano lá e meio que perdi um pouquinho o fio da meada, né? Mas aí também, como eu te falei antes, né? Tinha essa coisa de ter o gosto pela profissão de treinador, não só de jogador, né? Que eu via muito meu pai e tal. E aí eu tinha essa coisa muito aflorada, e eu me lembro quando eu estava em Dubai, nós chegamos lá, isso em 1988 para 89, Caraca. Né? Era outro Dubai, não é o Dubai de hoje, né? Mas ainda tinha a questão do deserto e tal. E aí o time dele era o Al-Wassel, estreou no campeonato, ganhou. E a grande rivalidade lá era Al-Wassel e Al-Nasser, eram os dois times fortes de Dubai. E assim, só que Dubai é pequeno também, né? E o nosso prédio era meio que na metade, né, de distância. De um campo e do outro. 1 quilômetro para um, 1 quilômetro para o outro. A gente ficava meio que no centro. Os clubes eram bem pertinhos, a cidade é pequena, né? Então a gente, tipo assim, andando pro clube do meu pai era 1 quilômetro pro lado esquerdo e pro Nasser era 1 quilômetro pro lado direito.
E aí ele ganhou o primeiro jogo e o Nasser ganhou o primeiro jogo também no campeonato. E aí no segundo jogo, o jogo dele era no deserto, era em Cofarcan, que era 3 horas de ônibus lá de carro e tal, aí eu não fui. E o Nasser jogava em casa, contra uma outra equipe lá que eu não lembro. Resumindo, a 1 quilômetro da sua A casa. 1 quilômetro da minha casa. Eu tinha 15, 16 anos e tal, e imagina tu escutar rádio árabe. Naquela época era só rádio árabe, não tinha internet, rola, não né? tinha nada, né? Falei, porra, não vou entender bosta nenhuma, né? Aí eu falei, pô, quer saber de uma coisa? Eu vou lá no jogo do Nasser e vou... E não tinha globalização que é hoje, que todo mundo filmava e tal, não existia isso, não, né? Nem aqui também. E aí eu falei, pô, eu vou lá e vou fazer um relatório pro meu pai, pra ver como é que o Nasser joga, o cara, isso da minha cabeça, na hora do jogo, assim. Tua mesmo? Tipo, o jogo era 4 horas da tarde, eu decidi isso 2 horas da tarde, né? Sem meu pai me pedir, sem nada. Aí fui, tal, fiz o relatório lá, aí o Nasser ganhou e o Al-Wassel ganhou. Os dois estavam com 2 vitórias, e aí o terceiro jogo era um contra o outro no campo nosso, do Al-Wassel, né? E aí, quando ele chegou do jogo e tal, eu apresentei o relatório para ele, à mão, ainda nem tinha computador naquela época, né? Apresentei o relatório à mão e tal. E aí ele gostou e tal. Ele gostou? Ele achou o conteúdo bom? E tal. E aí eu já tinha 15, 16 anos, já tinha uma noção boa, né? E aí ele ganhou o jogo depois, 2-0. E ele aí usou mesmo? Ele usou o teu relatório? Usou, ele falou? ajudou, porque não tinha muita informação, né? Maneiro, cara. E aí eu fiquei mascarado, né? Eu falei, pô, ganhou o jogo por causa do meu relatório e tal. E aí foi. E aí, nesse ponto, foi quando eu peguei gosto, mais do que ser jogador, ser treinador. Falei, não, o que eu quero pra minha vida é ser treinador e tal. Aí quando eu voltei pro Brasil, aí já tava na cabeça de fazer faculdade de educação física e tal. Aí já tava com 16, aí com 18 eu entrei pra faculdade de educação física. Pô, muito maneiro. Que história legal, né, cara? Assim, acho que a galera já temos um corte, a galera vai se amarrar. E, cara, e agora, nessa fase tua de treinador já, estilo de jogo? Qual o jeito que você gosta de jogar? Se tu pudesse escolher as peças, você escolheria pra jogar de que forma? Então, cara, isso é um debate muito legal, né? A gente tem o modelo de jogo, as ideias de jogo, né? Mas eu acredito o seguinte, eu vou um pouquinho na contramão da maioria hoje em dia. Eu acho que primeiro é o jogador. Eu acho que primeiro... O estilo de jogo se adapta ao jogador. Eu acho que eu tenho que estar apto, eu tenho que saber trabalhar, né, numa parte tática, num 4-4-2, com losango, num 4-4-2, com 2 linhas de 4 recompondo e 2 atacantes enfiados. Eu tenho que saber trabalhar num 4-3-3 com meio campo 2-1. Eu tenho que saber trabalhar no 4-3-3 com meio campo 1-2. Eu tenho que saber trabalhar num 3-5-2. Eu tento botar os melhores. Primeira coisa, eu tento avaliar o elenco. Quando eu chego num elenco e tal, tento avaliar o elenco e tentar adaptar os melhores... Nos 11 iniciais. Nos 11 iniciais, Maneiro. exatamente. É isso sempre que eu tento fazer. Isso, muita gente, cara. Tu falou que é a minoria, mas muita gente trabalha dessa forma. Como muita gente trabalha da outra forma também. As duas são válidas, eu acho. Não, e assim, eu vejo o futebol hoje muito padronizado, né? O padrão é uma coisa interessante. Mas mais do que o padrão, eu acho a organização, né? Só que essa coisa de ser padronizado, de jogar só de uma forma, eu não concordo muito. Eu acho que as pessoas acabam sabendo mais sobre o teu time, você cria menos dificuldades para o adversário, entendeu? Bom ponto. Então eu tento sempre trabalhar um pouquinho, eu costumo saber, bagunça organizada, né, na parte tática. Eu acho que tem que ser uma coisa organizada, mas que o adversário não saiba exatamente como você vai jogar. O adversário tem que ter as dúvidas de como você vai jogar, se você vai jogar de uma forma, se você vai jogar de outra, né? Eu vejo, por exemplo, citando assim muito, né? Eu estudo muitos treinadores, também gosto. O Cuca eu vejo muito um cara dessa forma. É um cara muito, que eu chamo o time dele de... Eu já fui auxiliar dele também. Eu falava isso até pra ele, eu falava, porra, essa bagunça organizada que quebra o adversário até. Eu acho isso super bacana, foi auxiliar do entendeu? Cuca no? Curitiba. No Coxa, maneiro. 2004. Foi um trabalho legal, né? Foi. E aí, cara, eu vejo o futebol muito dessa forma. Eu acho que hoje essa padronização exagerada, ela acaba deixando a coisa muito um time de uma nota só, entendeu? Um time que você vai jogar contra aquele time, você sabe exatamente tudo. É lógico que cada jogo é uma história e tal. Mas quanto mais variantes você tiver e quanto mais dificuldade você causar para o adversário, eu acho que é melhor. Por isso que eu vejo, às vezes, hoje uma coisa muito... Aquela coisa... não querendo ser mais do que ninguém, mas, porra, os treinadores, de uma forma geral, tira volante, bota volante, tira atacante, bota atacante. Sim, eu não, eu gosto eu gosto de tentar, durante o próprio jogo, dar uma mudada, dar uma confundida no adversário. Eu acho que a estratégia é muito mais por aí. Eu acho que isso é a estratégia de verdade.
do que aquela coisa do modelo de jogo de ser de uma forma só. Eu penso mais dessa forma. Ah, legal ouvir essa... Quem pensa dessa forma. Sem dúvidas foi maneiro. Foi uma maneira essa forma de pensar. E não dá pra falar que deu muito certo, né? Não tem como. Eu vejo assim, cara, por exemplo, essa questão, por exemplo, dos treinadores estrangeiros, né? Vindo muito pro Brasil. Se você pegar, vamos lá, os treinadores que deram certo no Brasil... Um bom ponto, eu ia tocar nesse ponto aí. Antes disso, né? Vamos lá, vamos levar um pouquinho mais para trás, para os anos 90 e tal, anos 2000. Os treinadores de grande sucesso, vamos lá. Tele, Luxemburgo, Antônio Lopes, Filipão, Muricy. Eram caras fortes em sua conduta, disciplinar principalmente, né? Eram caras que, vamos dizer assim, tinham a chave do clube. Né? Eles mandavam no clube. E isso, com o tempo, eu trabalhei com o Vanderlei também muito tempo. Eu peguei a fase do Vanderlei, depois de 2010 ali e tal. Vamos direcionar 3 décadas ali. Década de 90, década de 2000, década de depois de 2010. A partir de 2010, ali nessa década, eu trabalhei bastante com o Vanderlei nessa época. A ideia da mídia brasileira era denegrir esse tipo de trabalho. Falavam que o Vanderlei queria levar a comissão técnica toda, era centralizador, perfeito. Queria ser manager, dizendo como se fosse uma coisa negativa, Sendo que na que verdade, lá na Europa, os caras eram positiva. Exatamente. E aí o que aconteceu? Quando vieram os treinadores todos estrangeiros e o caralho, os diretores começaram a dar a chave do clube para esses treinadores que tiveram sucesso. Eles falavam, não, só vou se a chave do clube for minha. Aí eles aceitavam. Exatamente. Coisa que a mídia criticava, tipo, 2, 3, 4 anos antes. Muito complicado, né? Vamos ver o Jorge Jesus ali, que foi talvez o estrangeiro que fez mais sucesso no Brasil. O Jorge Jesus chegou no Flamengo, eu sei porque eu conheço lá, eu trabalhei no Flamengo uma época também, 2011, 12. Bastante tempo até. E conheço o pessoal lá. O auxiliar da casa, por exemplo, era o Marcelo Fera, que hoje é auxiliar do Renato, Marcelo Salles. A primeira atitude dele foi afastar o Marcelo, falou, não pode vir nem a treino. Ele não deixava ninguém vir a treino. Nem a galera contratada, nem o pessoal do staff contratado. O Arthur Jorge no Botafogo fez também algo parecido, não nesse nível, mas parecido também. E os diretores disseram amém. Quer dizer, coisas que os treinadores das antigas não faziam tão forte assim. Eles tinham e tal, mas eu acho que o treinador é o cabeça, o treinador tem que ter essa autonomia. A partir do momento que você não está satisfeito com o treinador, você troca o treinador. Mas o treinador tem que ter essa autonomia. E aí o Jorge Jesus foi um cara, logicamente, que deu certo, né? Mas aí vamos para dentro do campo. Se você pegar dentro do campo, eu falei um pouquinho de fora, né? De postura fora de campo. Se você pegar dentro do campo, os caras que deram certo, que vieram de fora. Vamos lá. Jorge Jesus, Vojvoda, que faz um belo trabalho, o Abel do Palmeiras e o Arthur Jorge do Botafogo. Foram os 4 principais que deram certo. Sim. Talvez tenha vindo uma leva aí de 50 a 60 treinadores estrangeiros. Muitos deram errado. São Paulo, razoavelmente, mas muitos deram errado. Se você pegar, vamos botar meia dúzia, de 60, você trabalha com 10%. Sim. Meia dúzia que deu certo e 90% não deu certo. Então, eu acho que é uma supervalorização da questão dos treinadores estrangeiros. Eu acho importante esse intercâmbio. Mas a questão da mídia valorizar em excesso e ter uma paciência a mais com os treinadores estrangeiros do que tem com os brasileiros. Não acha que a mídia valoriza porque tá na moda? Que a mídia sabe que a opinião do público tá indo pra esse sentido, então ela valoriza pra poder engajar o público nesse sentido. Sim, a mídia tem trabalhado muito dessa forma. Exatamente. Pra onde a corrente vai, né? Pra onde a onda vai. A mídia, ao mesmo tempo que ela leva a corrente, ela também acompanha. Eu tava pensando nisso ontem, vendo as questões. Eu tava vendo um debate de um canal aí de televisão, né? Na mídia. Falando exatamente isso, sobre o imediatismo, né, da troca dos treinadores. Só que é a mídia que leva para esse imediatismo. Qualquer derrota parece assim, fulano já balança no cargo? Exato. Então como é que vai reclamar? Então as pessoas, os mesmos que criticam o imediatismo são os caras que criam o imediatismo. Eu fiz uma postagem sobre isso ontem no Twitter, Júnior. Eu nem vi, mas pô, tô conversando e... Eu sei que tu falou que nem tinha Twitter. Temos a mesma ideia. E assim... É uma coisa, se fala muito dos 7-1, a gente vai puxando o assunto, vai desvirtuando, mas daqui a pouco a gente volta. 7-1, né, 2014 pra cá, tem 11 anos. Culpam os treinadores brasileiros, o futebol brasileiro, hoje em dia mesmo, se culpa muito a CBF, de que tá uma bagunça e tal, mas eu não vejo a mídia nunca
fazendo uma autoanálise. Isso. Eles querem analisar todo mundo, mas nunca faz uma autoanálise. Isso. Eu acho que a mídia foi muito participativa na questão, de repente, de um declínio do futebol brasileiro. Sem dúvida, eu concordo demais. Do que a gente estava falando até, aí vou falar do que a gente estava falando em off também. Eu vejo, não é porque aqui é um canal que leva mais para os times pequenos, que direciona mais para os times pequenos, mas eu falo isso em tudo que é entrevista que eu dou, em tudo que é podcast que eu vou. Eu vejo que um motivo fundamental do declínio do futebol brasileiro foi, eu vou ao contrário da corrente, né? Todo mundo fala de que tem que se acabar os estaduais, eu vejo justamente ao contrário. Eu acho que 2003 para cá foi quando começaram a se desvalorizar os estaduais, o futebol brasileiro teve um declínio, principalmente por revelação de talentos. O time pequeno é um revelador nato de talentos. Sem dúvida. Antigamente você tinha 15 times pequenos revelando e hoje não tem, porque o pequeno não pode investir na base. O pequeno está sufocado, campeonato estadual de 3 meses, não tem como, ainda querem tirar, querem botar. Aí eu ouço vários absurdos na minha concepção, né, de quererem botar os grandes só na fase final e tal. Só na fase final não adianta nada pro pequeno. Você tem que dar, exato, você tem que dar os grandes para ter os jogos com o pequeno. Vamos trazer aqui pro Rio. Porra, era tão legal, aí vem a questão de televisão e tal. O Flamengo ir na Bariri, o Vasco ir em Campo Grande, o Vasco... Não faz sentido ter um estadual só no Maracanã. Exato. Se tem o jogo, tem que jogar na casa dos pequenos. Exato, eu sempre falo isso. Exato. E você vai levantar o pequeno, você vai dar mais assistência ao pequeno, você vai dar mais dinheiro ao pequeno. Sem contar que o estadual passa a ter um significado, né? O significado do estadual sempre foi esse. Sempre foi difícil pegar um americano em Campos. E eu não tô falando isso porque é o teu canal que prioriza. Eu tô falando porque é o que eu penso realmente. Vamos lá, então. Estamos falando dos anos 90 pra cá, né? Sim, 2000, 2010, 2020, 35 anos pra cá. Quem foram os dois grandes craques brasileiros de 90 pra cá, nos últimos 35 anos? Romário e Ronaldo. Romário e Ronaldo. De onde eles vieram? Vieram da... Olaria e São Cristóvão. Vieram da base dos Coisa pequenos. que hoje você não imagina, cara. Vieram. O Olaria e o São Cristóvão revelarem um Ronaldo, revelar um Romário. De forma nenhuma. Porque os times estão sufocados. Eu vi no podcast do No, falei isso. Os times estão sufocados, cara. Hoje, as bases estão todas terceirizadas, dos clubes pequenos. E quem terceiriza, ele quer lucro, ele não quer formação. Ele quer lucro, ele quer... Tá na dele, tá normal. A partir do momento que o clube terceirizou, o cara é o dono, o cara faz o que ele quiser. Tu não tá julgando o terceiro, tu tá julgando o sistema que faz o... Exatamente. E o clube pequeno tá sufocado, ele é obrigado a terceirizar. Só que se ele tivesse, se ele conseguisse vender atletas, se ele conseguisse revelar atletas, isso aí é uma bola de neve que vai proporcionar a ele um investimento maior na base, que hoje não existe. Sem dúvida. E aí a formação acaba, cara. Eu acho que o principal motivo do Brasil ter caído, ter tido um declínio é esse. Essa é a minha opinião. Não, muito bom ponto, muito bom ponto. Legal, acho que esse tipo de debate abre a cabeça da galera, passa a ter um senso crítico, e a galera tá indo muito assim, ó. Não, e a mídia toda fala que a elitização é um absurdo e tal, e não existe forma maior de elitização do que essa. Seja o valor do ingresso, seja nos clubes, na competição, só vê elitização. Defendem tanto aí, vamos dizer, até fora do futebol, né? Questão de preconceitos, das minorias questão e tal. social em geral. E a mídia ataca essa minoria, que é o clube pequeno. Ataca de todas as formas. Quer acabar com o clube pequeno, quer acabar com o campeonato estadual. Pra quê? Pra render mais do clube grande? Mas não eu acho que é muito mais amplo. Muito bom ponto, Júnior. Eu acho que o futebol brasileiro tem que pensar muito sobre isso. E não vejo ninguém falando sobre isso, muito pouco. É um tema que tem que ser batido com muita profundidade, a criação de mais divisões no Campeonato Brasileiro para dar mais calendário aos pequenos. Sim. Tem muito isso também. Sim. Não adianta o cara jogar 5 meses, vamos botar o estadual com 5 meses, que já seria um aumento. Sim. Não adianta ele jogar 5 meses e acabar também. Tem que jogar pelo menos uns 8, 9 meses ali, né? Eu também acho, mas assim... eu acho que o principal é o estadual, porque, por exemplo, eu trabalhei em Série D já pega os grandes, 2 vezes, A Série D é uma competição, de uma forma geral, deficitária também. Então, quer dizer, pro clube pequeno se levantar e tal, poderia até alargar para uma Série E, para uma Série F e tal, mas ajudaria esse alargamento com o fortalecimento dos pequenos. E para os pequenos se fortalecerem, tem que ter um estadual. Um estadual forte. Faz todo sentido o que tá falando. É um debate muito importante até para mim. Eu sempre comento nesse sentido, é um bom pensamento. E, cara... E aí, voltando, deixa eu só fechar, dos treinadores, claro, né, pra gente fechar. Isso é verdade. A gente acabou indo. Eu ia para outro assunto, foi até bom. Aí, os treinadores que fizeram sucesso foram esses. Aí, vamos lembrar, na minha opinião, na minha concepção, nessa questão de dentro de campo, vamos voltar para mais dentro do campo. Você tem o Abel Ferreira com um estilo bem parecido, que é um cara que
bem parecido, vamos lá, de uma escola de mais marcação, de uma escola de jogar de acordo com o adversário, que era a escola desses caras que eu falei antes que fizeram sucesso. Era uma escola de Filipão, era a escola de Antônio Lopes, era a escola de Mano Menezes. Os caras dos anos 90 dormiu ali, né? O Abel é praticamente essa escola. É o cara que joga de acordo com o adversário, é o cara que marca pra caramba, que dá uma prioridade ao setor defensivo e tal. O setor equilibrado, vamos dizer assim. E você tem, por exemplo, uma linha do Jorge Jesus, que era um cara mais parecido com o Vanderlei, com o Tele Santana, que eram caras mais, assim, do futebol, de jogar, que eu acho que o futebol, ele tem vários caminhos para chegar ao sucesso. Não é, por isso que eu sou um pouquinho contra essa questão da padronização. Eu não gosto tanto dessa palavra. Eu gosto de organização. Organização é uma coisa. Padronização é todo mundo jogar da mesma forma e tal. Isso eu sou contra. Verdade. Eu acho que os treinadores não podem jogar tudo da mesma forma. Tem que ser organizados, cada um com o seu tipo de organização. E não uma coisa só, da mesma forma todo mundo. Entendeu? Então, o Jorge Jesus, por exemplo, foi um cara, na minha opinião, muito bom, né? O trabalho que ele fez aqui, apesar de que foi um trabalho praticamente de um ano. Foi um aninho. E quando ele saiu, ele ganhou um estadual ali em 2020 do Fluminense, que ele já teve muita dificuldade. Eu queria ver um segundo ano dele. Eu acho que não seria, com certeza não seria o sucesso que foi de 2019. Eu acredito até que o Flamengo poderia ganhar tudo. Acho que ganharia, mas não da forma que foi em 19. Não da forma que foi em 19. Eu acho que, porque o histórico dele também, o treinador não é só dentro de campo, né? Muita gente também só acha que o treinador muita gente, por exemplo, subvaloriza o Renato Gaúcho de que, ele só é vestiário. Como se isso fosse fácil. Isso é muito difícil e isso é muito bom, é uma qualidade importantíssima. Exatamente. Cara. Não é as pessoas debocham, eu acho isso ridículo. É um puta de um treinador, é um puta de um cara. E assim, o Jorge Jesus, a história dele é de ter dificuldade em vestiário. No segundo, terceiro ano ali, né? Não, em Benfica, em Hilal, ele tem dificuldade em vestiário. Então eu queria ver ele fez o papel dele, é igual o Arthur Jorge, ganhou e foi embora, tá certo, vai ser idolatrado a vida toda. É isso aí, ganhou, morreu, tchau. O Arthur Jorge, assim, pra mim, o Arthur Jorge fez até um trabalho, é lógico que o time do Flamengo rendeu mais do que o Botafogo, é porque a gente sempre compara, né? O Flamengo de 19 rendeu mais do que o Botafogo de 24. Mas assim, eu achava o Arthur Jorge um cara também mais equilibrado, um cara que tinha uma tendência a ter um sucesso maior de continuidade. Eu acho que o Jorge Jesus era um cara mais estourado. Tu acha que no que eles fizeram, o Jorge Jesus foi melhor, mas tu acha que o Arthur Jorge poderia fazer melhor, assim como o Abel? Poderia ter uma continuidade assim como o Abel, que eu via difícil no Jorge Jesus. Consigo compreender. Exatamente. Mais pela questão de intensidade ali de vestiário, de ser muito explosivo, às vezes. Exato. É um bom de ponto. Conduta de vestiário e tal, né, de postura. Tu pode falar sobre isso, né? Eu admirava bem o Arthur Jorge também, achei um cara, apesar que foi pouco, mas... O que trabalhou, por exemplo, antes, o Luiz Castro. Né? O Luiz Castro, pra mim, foi o exemplo de sair na hora certa. Sim. Eu tava no Audax, o Luiz Castro, nós fomos vice-campeões pro Botafogo, né? Ali, jogando... Taça Rio. O Botafogo não classificou entre os 4 com o Luiz Castro, né? E tava ali à beira do abismo... E todo mundo pedindo a demissão do Luiz Castro, todo mundo pedindo. E o Textor bateu no peito e falou, não, ele vai ser o treinador do Brasileiro e tal, e tal, e tal. Mas a torcida xingando ele, odiava ele e tal. Aí o Brasileiro começou do nada a ganhar de todo mundo. Isso aí. E aí acabou saindo na hora certa. Que hoje todo mundo tem saudade dele e não lembra do início do trabalho dele que teve resultados ruins, né? A galera só lembra da parte boa, né? Exato. Ô, Júnior, o que eu ia puxar é sobre essa questão de... A gente também conversou isso um pouco antes. E tu também tem essa característica na carreira. O olhar sobre a formação do elenco e primeiramente olhar sobre os jovens talentos. O que tu acha sobre isso aí? Como é que essa sensibilidade para você? Eu acho fundamental. Eu acho que é muito fácil o treinador pedir contratação. O treinador que já chega num trabalho aí de time grande, de time de Série A e tal. Eu vejo hoje também, de uma forma geral, os times de Série A olhando muito pouco para a sua base. Eu acho que tem que olhar mais. É lógico que temos aquela questão hoje dos talentos também saírem muito cedo. Isso acontece, né? Que é uma coisa ruim para o futebol brasileiro. Mas é uma coisa que, infelizmente, os clubes trabalham com isso hoje em dia. A recuperação deles do investimento acaba sendo dessa forma. Uma venda dessa história. Exato. A gente viu bem ali o Flamengo, né? Com Paquetá e Vinícius Júnior. Aquela época ali foi quando o Flamengo cresceu. Isso aí. Em 2017, 2018. Com essas duas vendas, estourou. Depois veio aquele outro meia, o... Matheus... Foi para Alemanha. o Renier.
Renier depois veio Renier também, foi mais uma de 100 venda milhões grande, também. Então, quer dizer, os clubes estão certos, estão na dele, né? Mas eu acho que até durante o campeonato e assim, essa questão de trazer muito estrangeiro, eu acho que acaba... Estrangeiro para jogar. Acho que acaba atrapalhando um pouquinho a questão da base, né? Toma um lugar um pouco da galera da base. Mas se for o estrangeiro do topo da pirâmide, aquele cara que vem pra... Sim, tipo... só que, pô, você não pode ter 9 estrangeiros topo da pirâmide. Tem clube aí com 9 estrangeiros. O Inter, por exemplo, o Grêmio tem muita gente, né? 8, 9 estrangeiros. Você trazer topo, beleza, 3, 4 no máximo. Pra vestir a camisa e ser titular. Exato. Mais que isso, eu acho que é melhor aproveitar a galera da base. Isso é um ponto, cara, que, tipo assim, a gente vai falar assim, não, vai trazer o Arrascaeta. É titular do Flamengo há 1000 anos. Só que tem muito estrangeiro que vem pra ser banco, com uma opção que, tipo assim, o Matheus Gonçalves poderia ser. Exato. Assim como muitos estrangeiros vieram e a gente nem lembra o nome. E foram embora. E foram embora também. Então tem um erro na captação também, Exato. Não, mas é porque você... Às vezes não é só a captação, às vezes é a filosofia do clube. O cara da captação tá ali para fazer o trabalho dele, ó. Indiquei esse aqui, beleza. Era o melhor que tinha dentro do que o clube pediu, é isso? Exatamente. Sim. Só que se você vai investir, um dinheiro pequeno num estrangeiro que vai te trazer pouco retorno, é melhor você ter uma... Só que aí envolve a questão política, envolve a questão de você dar um cala-boca na torcida. Né? Uma coxinha de fumaça ali. Você traz o estrangeiro, aí tu fala assim, não, peraí, deixa ele se adaptar, tem 2, 3 meses e tal. Dá 3 meses pro cara da base se adaptar. É verdade, não tem. Não tem. Não tem. O Santos mal, ali deixa, mas... o cara vai mal. Eu via mesmo, agora há pouco tempo, ouvindo falar aí bastante, o Vasco quando fez a janela aí. Só o Nuno deu certo, os outros têm que ter tempo de adaptação. Pô, dá tempo de adaptação pro Ryan, dá tempo de adaptação pros caras da base. Eu penso muito dessa forma. Eu acho que a formação, você tem que abrir espaço pra formação. E, cara, tu tem uma história sensacional sobre isso, que eu vi no outro podcast, trouxe pra cá quando eu tô morto, sobre a descoberta de Felipe Maestro. Conta com detalhes pra gente essa história aí, cara. O Felipe, eu trabalhava na base do Botafogo, 96, já fazer 30 anos de carreira, foi meu primeiro clube, tinha 21 anos. E eu fui fazer um jogo, Botafogo e Vasco, era o Botafogo, sub-20. Naquela época ainda era preliminar e tal. E aí nós fomos preparados, eu era auxiliar, era estagiário na época ainda. Você era estagiário ainda? Mas era estagiário e já era auxiliar. Assim que fosse, pra quem não sabe, a estagiário já faz muita coisa. E aí, eu fui estagiário e era preparador do 20, pô. E aí... Nós fomos pro Maracanã, preliminar e tal, e o Vasco titular da lateral esquerda do sub-20 era o Bill. Era um jogador chamado Bill. Já vi até no podcast aí de Felipe Pedrinho brincando que o Felipe foi reserva do Bill a vida, a base toda. Base toda. Titular o Bill. E aí nós fomos preparados para enfrentar o Bill. Não tinha essa globalização que é hoje. O Bill já tinha jogado alguns jogos no profissional e tal, mas estava embaixo. E aí quando começou o jogo e tal, não era o Bill. E aí a gente não conhecia quem era o lateral esquerdo reserva e tal. E o lateral esquerdo reserva me impressionou, né? Por dentro, por fora, bem e tal. E aí eu perguntei aos caras e tal, o pessoal do banco do Botafogo ali, ninguém sabia. Aí eu me lembro que tinha um garoto que era um atacante, Rivaldo, atacante reserva do Botafogo. Aí falou assim pra mim, pô, esse moleque aí, ele é lá da minha área, de Higienópolis e tal, o nome dele é Felipe. Aí eu guardei o nome dele, né? Falei, porra, que moleque bom e tal, beleza. E nisso eu era solteiro ainda, morava com meus pais, e meu pai era treinador do Cerro Porteño. Isso foi maio de 96. Cerro Porteño do Paraguai, Paraguai. mano. Aí à noite eu falando por telefone com meu pai em casa e tal. Ele tava no Paraguai, eu tava em casa. Aí contei pra ele do jogo, foi minha estreia no Maracanã, meu primeiro jogo e tal. Maneiro. Aí perdemos de 2-1 pro Vasco. Aí contei e tal, aí eu falei, pô pai, mas mais do que o jogo, hoje o que me impressionou foi o lateral esquerdo do Vasco, um tal de Felipe lá e tal e tal. Passou, isso era maio de 96. O contrato do meu pai com o Cerro era até fim de maio só, isso aí deve ter sido meio de maio e tal. O contrato dele acabava 31 de maio, ele veio pro Brasil, aí foi pro Paraná Clube, na época dos estaduais grandes, como a gente falou ainda agora. O estadual acho que acabava em julho, meio sei lá. Ano, né? Até mais de meio do ano. Se eu não me engano, acabou em julho o estadual. Aí ele voltou e ainda foi campeão paranaense, foi tetracampeão paranaense, 96, com o gol do Ricardinho até, Ricardinho que eu ia comentarista. Pô, maneiro. Ricardinho tava subindo. Aí foi campeão paranaense, 96, e começou o brasileiro. E aí em outubro, o Vasco tava mal, faltava 6 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. O Vasco tava na zona de rebaixamento e tal, tinha que ganhar pelo menos 3 para livrar. E aí contratou meu pai do Paraná Clube e tal, trouxe ele pro Vasco.
em outubro de 96. E aí, a estreia dele, o lateral esquerdo titular do Vasco era o Cássio, que era um lateral esquerdo bom, que hoje é o treinador do Sub-17 do Vasco. Cássio lá de Santa Cruz também. Isso. Gente boa pra caramba, e era muito bom jogador. E tava, naquela época, o Edmundo tava mal, tava numa fase ruim e tal, o Edmundo tinha acabado de voltar, o Vasco mal na zona de rebaixamento. O melhor jogador do Vasco era o Cássio, naquele momento. E aí, ele era muito rápido, né? Era escapatória toda hora. E aí, a estreia dele foi na Copa Comebol, que era hoje chamada Sul-Americana, naquela época era Comebol. Aí ele tava ganhando um time lá da Colômbia, 2-1 e tal. Acho que era Nacional de Medellín, Independente de Medellín, sei lá. Aí, 40 do segundo tempo, o Cássio foi dar um pique, posterior, estourou, né? Sem lateral esquerdo. Aí o reserva do Cássio era o Vitor, era um jogador que tinha vindo do América Mineiro, um lateral esquerdo. E tinha o Bill, que era o titular do 20, que já tinha jogado alguns jogos em cima. Beleza, isso foi numa terça-feira. O jogo foi na terça. E aí, domingo, era Vasco e Botafogo. Eu trabalhando no Botafogo até, meu pai no Vasco. Caraca. Aí, o jogo foi na terça. Na quarta-feira, dia seguinte desse jogo de Independente de Medellín, já projetando o jogo de domingo. Aí a gente tava jantando, assim, no sofá. Eu era solteiro. Aí meu pai falou assim, poxa, hoje eu fiz um coletivo lá pra ver quem que eu boto no lugar do Cássio. Aí botei o Vitor, que era o reserva, num time, e botei o Bill, que é o moleque do Sub-20, no outro. Pô, mas nenhum dos dois foi bem, não gostei de nenhum dos dois e tal e tal. Aí que eu tive a lembrança daquela conversa de maio de 96, ali, 6 meses depois, né? Maio pra outubro. Uhum. Aí, porque ele tinha entrado no Vasco, eu nem tinha me lembrado disso e tal, a gente não tinha tocado no assunto. Aí eu falei, pô, rapaz, lateral esquerdo, só lembra que há 6 meses atrás que eu falei, na minha estreia lá, um Botafogo e Vasco, que eu tinha gostado do moleque lá, tal de Felipe, procura saber dele e tal. Isso era quarta-noite. Beleza. Jogo domingo. Aí na quinta-noite, o meu pai chega, aí chegou em casa e tal, aí chegou me dando bronca, me dando esporro, falou, porra, comprei uma briga por tua causa lá, mandei saber do tal do Felipe lá e tal, o Felipe tá suspenso e tal, não consegui botar ele pra treinar, tava em casa. Falei, pô, pai, não sei, da parte dele fora de campo, eu não sei, eu sei que ele jogou pra caramba, o jogo que eu vi e tal. Aí ele contou a história, né? Aí isso era na quinta, aí que ele perguntou ao pessoal ao Ciportelli e tal, os caras não conheciam quem era o Felipe e tal. Caraca. Aí, mas falou, pô, manda esse garoto se apresentar amanhã, que já era pra sexta-feira, o jogo pra domingo. Imagina o Felipe recebendo essa notícia, hein, cara? Já afastado pro profissional. Manda esse garoto se apresentar amanhã e tal. Aí no fim do treino de quinta, o doutor Darcy Peixoto, que era o diretor da base do Vasco, aí bateu lá no vestiário e falou, pô, professor, deixa eu falar uma coisa, o Felipe cometeu uma indisciplina aí e tal, ele tinha brigado com o preparador físico, parece, da base. Caraca. E tal. Tinha tido um problema, aí tinha sido afastado uma semana. E, pô, o senhor não, ele tá com esse problema e tal, não vai ser legal trazer ele e tal e tal. Aí meu pai falou, não, doutor Darcy, deixa eu só dar um treinozinho amanhã e tal. Pô, me indicaram, ele nem falou que era o filho, né, que tinha indicado, porque senão ia pegar mal. Ia pegar tal, mal, é. Aí falou, pô, me falaram muito bem desse garoto e tal. O doutor Darcy falou, então tá bom e tal. Não podia falar nada, né, o treinador do profissional tava pedindo. Claro. Aí falou, não, mas eu deixo, eu só dar o treino amanhã, depois eu mando ele pra casa de volta. Beleza, aí na sexta-feira chegou lá o Felipe e tal, aí na sexta ele fez um coletivo também, muita gente, todo mundo fazia isso quase, se chamava de apronto, né? Na Pronto sexta pro jogo. fazia um apronto pro jogo. 30, não era? 2 de 30 normalmente. Aí começou o coletivo, ele botou o Vitor no time titular e botou o Felipe no time reserva. O Felipe foi bem pra caramba. Aí na segunda parte do coletivo ele já inverteu, botou o Felipe no titular e botou o Vitor pro reserva. Aí o Felipe arrebentou. Aí domingo meteu ele de cara já como titular, Vasco Botafogo, jogou pra caramba, nunca mais saiu do time. Que isso, cara? Pô, como é a vida, como é o futebol, né, cara? Num startzinho, vamos supor, se tu não tivesse ido naquele jogo, não tivesse prestado atenção no lateral adversário. Felipe era um talento imenso, né? Então foi uma revelação tua e do teu pai, né, cara? Tu tem uma parcela grande. É uma oportunidade, né, cara? Às vezes o cara tá desmotivado, tá brigando e acaba não estourando. Se ele joga mal, aquele jogo também não ia estourar. Exato. Muita coisa. E, cara, e aí, tua passagem no Vasco? Tu trabalhou no Vasco em 2003, 2003, 2003, trabalhei no profissional, né? Tinha trabalhado na base de 97 a 2000. Ah, maneiro. 97 a 2000, eu fui um ano auxiliar do Sub-20 do Vasco, que era o Jailson, treinador. Depois fiz 3 anos treinador do Sub-13. Maneiro. Aí, 4 anos, 2000, 2003 eu voltei. Aí profissional já. Auxiliar? Aí auxiliar, foi a primeira vez que eu trabalhei com meu pai. Do teu pai, auxiliar do teu 2002, pai. na verdade. 2 de 3. Fui campeão estadual 3, mas
entramos em 2002. Tu participou daquela campanha do título estadual de 2003 com o Sim. Pet, Marcelinho. Isso, E como é que era isso. esse elenco aí, cara? Ah, cara, era jogadores de nome, né? Jogador Pet, Marcelinho e tal, mas Souza, assim, né? o Souza era moleque, era garoto, né? Léo Lima. Souza e né? Léo Lima, Era garoto, é. Mas assim, o Vasco vinha de uma fase ali que tinha acabado aquele auge de 2000, até 2000, 2001, né? Com muito dinheiro, com muito recurso, com muitos talentos. E aí, em 2001, o Vasco teve aquele problema com a Globo e com a patrocinadora, o Nations Bank. Né? Então, o Vasco ficou zerado, e tirou todo mundo, né? Em 2001, 2002, o elenco do Vasco era só moleque, só garoto, só garoto, só garoto. E era um problema, tanto que em 2002, quando o meu pai volta pro Vasco, ele voltou campeão do mundo, né? Ele foi coordenador do Penta lá em 2002, né? É verdade, não sei, sim. E ele estava acertado para ir para a China, ia ser o treinador da seleção chinesa na época. Caraca, que maneiro. E aí o Eurico foi nele, não, pelo amor de Deus, você precisa me ajudar, só você para dar jeito aqui, não sei o que, porque o Vasco estava só com o moleque. 2002 foi um campeonato muito difícil também, que o objetivo era não cair, conseguimos não cair. Aí 2003 começou a dar uma respiradinha, aí era muito molecada, mas aí houve uma oportunidade, o Marcelinho estava voltando do Japão e tal, e aí houve uma oportunidade de patrocinio ali com o Marcelinho, que era uma coisa, se eu não me engano, que não entrava nem pelo clube e tal, era uma coisa fora, né? Que o Marcelinho era bancado como patrocinador e tal, e aí trouxemos o Marcelinho, já deu um upgrade ali. O Pet? E o Pet... Não, na verdade, em 2002 já tinha vindo o Pet. Já tinha vindo o Pet. No Brasileiro. Pet salva o Vasco do rebaixamento também, né? Não, mas aí depois. Em 2004. Nesse 2002, não. 2002 ele não entrou muito bem, porque 2004 ele tava parado. que ele salva. Ele tava parado há um tempo, tinha brigado no Flamengo e tal, e veio ele tava magoado com o Flamengo e tal, e ele meio que veio com um salário bem baixo pro Vasco e tal, pra jogar e tal. E jogava muito, né, Antônio? O Júnior. 2002. Mas não fez um bom campeonato porque ele brigou com o Flamengo, tipo, acho que em maio, junho, tava uns 3, 4 meses sem treinar, entendeu? Ah, ficou sem treinar no Flamengo. Uhum. E ali, aí vem sem o físico. fim de 2002, ele teve muita dificuldade. Aí quando fez a pré-temporada de 2003, ele fez um bom estadual em 2003. Aí, nisso veio o Marcelinho também, aí o time deu uma engrenada. Mas era só o Pet e o Marcelinho, o resto era tudo moleque. Era só molecada. O time era Fábio, que tinha 20 anos, 21. Depois se tornou um grande goleiro, mas era jovem. Mas já agarrava legal, né? Era Russo, que era um lateral direito que veio do Sport. Alex Silva, um zagueiro também que veio da Ponte Preta. O Wellington Paulo. Não, então, tudo jogador com custo baixo, né? O Wellington Paulo, que veio do América Mineiro. O Edinho, que era um lateral esquerdo que veio do Madureira. Bruno Lazzaroni, que hoje é treinador, veio do Bangu. Rogério Correia, treinador do Volta Redonda, veio do Bangu. Ele conversou, fiz parte daquele time quando a live que eu fiz com ele. Muito bom técnico também, Rogério Correia. Muito boa pessoa também. Era Bruno, Rogério, aí Marcelinho e Pet. Aí o ataque era o Souza, que era garoto, e o Cadu. Era o time base do Vasco. Então era só molecada e tinha o Marcelinho e o Pet. O Vasco não era favorito em 2003. O Flamengo e o Fluminense eram os grandes candidatos. Tanto que na semifinal, o Vasco... era primeiro contra o quarto. Então o Vasco ganha a Taça Guanabara, fica em primeiro e cruza contra o Americano, que é quarto. E a semifinal era segundo contra terceiro, que era Fla-Flu. O Fluminense dá de 4-0 no Flamengo. Aí o Fluminense foi pra final. Grandão, achando que ia ser campeão, né? E aí o Vasco consegue ser o campeão. E como é que foi a reação de todo mundo no vestiário depois daquela letra do Léo Lima? Não, e outra coisa. Marcelinho e Pet, Só que o Vasco é campeão da Taça Guanabara. Aquele ano foi assim, disputava os 12 times, né? 11 jogos. Aí era a Taça Guanabara, era o campeão da... Perdão. Era o campeão da Taça Guanabara ali. Aí a semifinal já era direto, era primeiro contra o quarto. Então, a gente é campeão num sábado de carnaval da Taça Guanabara e a gente empata com o Flamengo 1-1, o empate era nosso. No domingo folga, segundo o Pet não se representa. O Pet assina contrato com a China e vai pra China. Ele não joga as finais. Ele só fez a Taça Guanabara. É onde entra o Léo Lima, no lugar do Pet. Caraca! Como é o futebol, né? E o Léo Lima entra e muda a história da final com aquele cruzamento de letra, né? Ele cruzou errado, né? O Cadu que consertou lá, que foi lá no terceiro pau, né? Mas ficou marcada, né? Mas se você observar, ninguém fala do Cadu, coitado. O Cadu que ajeita a bola lá, que a bola ia pra fora. Caraca. Mas o Léo era um grande jogador e tal, mas ele cruzou errado, né? E a reação no vestiário depois desse cruzamento? Muito legal, né? O Léo jogou muito todo mundo elogiando. O Marcelinho é expulso na final, no primeiro tempo. Tava 1-1 o jogo.
E aí expulso ele e Marcão, um de cada time, né? Ah, sim. Mas assim, o favorito ali absoluto era o Fluminense. Pô, legal. Fluminense, Eu lembro como é que o estadual tinha uma relevância, que foi uma festa danada. Eu sou flamenguista, né? Uhum. E lá na rua a gente fez nem a rapaziada vai lembrar disso, nem sei porque eu lembro disso. A gente fez um jogo, Vasco contra Fluminense. Tinha que... hoje até Vasco e Fluminense. A gente fez um jogo com camisa. E eu era flamenguista, eu botei a camisa do Fluminense e tal. Foi maneiro. Como era a relevância do estadual, assim como foi o título do Flamengo em 2004. Então, 2003, é isso aí. Foi o último estadual mais forte, né? Mais a partir forte. de 2004 foi caída. quando se cresceram os brasileiros, né? E aí tiraram muitas datas do estadual. Então, Perfeito, exatamente. Até o primeiro campeonato de pontos corridos de 38 equipes, né? Foi em 2003. 2003. Depois daquele estadual. O título do Cruzeiro, né? Exato. E, cara, e a passagem no Fluminense? Fluminense eu trabalhei... Na verdade, Fluminense eu trabalhei 3 vezes. E as 3 vezes foram poucas. Eu trabalhei uma vez com o Paulo Campos, de auxiliar, 2006. Trabalhei 20 dias. Aí, ainda em 2006, eu voltei com o Antônio Lopes. Aí, eu fui dobrando. Aí, trabalhei 40 dias. E aí, em 2013, com o Vanderlei, eu trabalhei 80 dias. Caraca. Foi, assim, foi muito engraçado. Então foi passagem rápida. Né? Foram 3 passagens. Uma passagem legal, um clube legal. Mas, assim, não foram passagens marcantes de títulos e tal. Né? Mas foram passagens com histórias foi em que ano? legais. 2013. Eu fui auxiliar do Vanderlei. Foi 2013. É verdade, verdade. Tinha Felipe no time também. Foi o último clube do Felipe. Então, o Felipe... A gente até estava falando antes. Eu tenho essa história com o Felipe, da questão do começo dele. E do fim. Depois, exatamente. O último clube dele foi o Fluminense, eu era auxiliar. E aí o primeiro jogo dele como treinador, né? Foi Cabo Friense e Tigres. Eu era o treinador do Cabo Friense jogando contra ele. Empatamos 2-2. Que loucura, né? A gente tava conversando sobre esse jogo antes. É verdade. Primeiro jogo, o último e o primeiro como técnico. Caraca. Cara... E agora vamos chegar onde tem mais conteúdo, né, cara? Acho que uma das suas passagens, tu pode até responder, mais importante foi sendo auxiliar de Luxemburgo, que é o cara que, acho que, no meu ponto de vista, foi o que tu mais teve sucesso, além do teu pai, é claro. E como é que foi essa passagem no... Eu trabalhei 4 anos com os dois. Foram os 2 treinadores que eu trabalhei mais, né? Aí teu pai e Luxa, né? 4 anos com o Vanderlei, 4 anos com o Lopes. Como é que foi essa passagem no bonde do Mengão sem freio? E assim... Até pra fazer dos 4 clubes também, antes de falar do Flamengo, eu trabalhei no Botafogo na base. Né? Na base, tu até falou na parte do Felipe. Foi onde eu comecei. Verdade, Trabalhei um ano, uma época também muito difícil, mas muito legal também. Foi a primeira oportunidade que eu tive. O professor Carlinhos, que era o treinador, entrei, eu jogava pelada com ele, aí eu pedi um estágio lá e tal. Ele falou, não, vai lá e tal. Aí depois me tornei auxiliar e tal. Também foi um clube bem bacana que eu tenho no coração, porque foi o primeiro, né? Muito legal. Tempo as coisas eram mais simples, né, cara? Não, e a gente treinava em Marechal, era muita dificuldade, cara. Muita dificuldade. Né? Eu levava cone, água, tudo no meu carro, né? É mesmo? Caraca, Júlio. Na época era braba, 96. Caraca. Botafogo tava bem largado, bem estrutura zero. E tinha acabado de ser campeão brasileiro. Mas tem as histórias, né, de 95, que foi campeão cheio de atraso de salário e tal, né? 96, muito difícil lá. A base tava muita dificuldade financeira. A gente era assim, Marechal Hermes, só que a gente treinava nos quartéis ali da Vila Militar, né, que é do lado. Então, o que acontecia? Eu ia de carro pra Marechal, pegava cone, água e tal, botava no meu carro e ia pros quartéis, né? Um dia o Carlinhos, a gente alternava, né, comissão técnica. Na raça mesmo. No amor. Caraca. Cada um pegava um dia e tal, porque não tinha como levar. E era legal. Foi ali, saiu o Léo Moura desse trabalho também. Saiu o Léo Moura? Maneiro. Desse trabalho ali. Tu treinou o Léo Moura no 20, então, do Botafogo? Na verdade, assim, tem uma história legal do Léo Moura também. Eu entrei em maio de 96 como estagiário. Aí fiquei até dezembro como estagiário. Fui contratado a partir de janeiro de 97. Aí, nessa época, tinha 60 jogadores inscritos na base. Era complicada a organização e tal. Porque, assim, não queriam muito mandar embora nessa época, porque tinha tido o caso do Edmundo, que anos antes ele tinha sido mandado embora do Botafogo. E aí foi pro Vasco. E foi pro Vasco. E aí ninguém queria ninguém queria mandar jogador embora. Falava assim, não, vai sair daqui, vai estourar em outro clube igual o Edmundo e tal e tal. Então, errado não estão, né? Foi acumulando, tinha 70 atletas inscritos. E tinha 40 de experiência. Caraca. Que não eram inscritos, mas treinavam no experiência. E aí treinavam terça e quinta, esses experiências. E aí o Carlinhos, na época, falou assim, você vai tomar conta desses 40. Faz uma seleção, vamos arranjar uns jogos amistosos e tal, pra gente ver se esses 40 servem pra eles não ficarem só treinando. E filtrando, né?
Falei, deixa comigo. Aí eu era meio que o treinador dos não inscritos, né? Desses 40. Eu que dava treino e tal, fazia jogos amistosos e tal. A gente arranjava jogo amistoso. Experiência braba pra tu, né? Ah, mas foi bem legal, foi bem. Braba que eu digo maneira. E aí eu fiz uma seleção desses 40, tinha uma seleção. E naquela época eu me lembro se jogava no 4-4-2 muito, né? Era 2 volantes e 2 meias, né? E aí os meus destaques do time eram os 2 meias. E aí quando virou pra 97, veio o Dé como treinador. De Aranha? De Aranha, E o Dé veio assumir o Sub-20, e ele tinha moral, que ele já tinha sido anos anteriores, já tinha sido treinador do profissional e tal. E o Dé me conhecia também, a gente também tinha um contato e tal, confiava em mim. Aí ele falou assim, Júnior, vamos fazer o seguinte, tem 60 inscritos e 40 não inscritos aí, 100 jogadores, eu não vou trabalhar com isso. Eu vou trabalhar com 3 por cada posição. Você faz o seguinte, ninguém quer mandar embora? Eu vou mandar e vou mandar confiando em você. Vou confiar em você, o que você me disser eu vou assinar. Tu seleciona 3 de cada. Exatamente. Você bota 3 jogadores para cada posição, 33 eu vou trabalhar com 33 jogadores. Aí ele, daí é sacana, né? Vai pipocar? Eu falei, não, deixa comigo. Aí fui lá, ele falou, pô, faz com cuidado que isso aí... Não, eu falei, deixa comigo. E é foda pra mandar a molecada embora, dor no coração, né? Não, mas tem que ser profissional, tem né? jeito. Aí fiz a lista lá dos 33 dos 60, né? Aí falou, beleza. Aí assinou, mandou todo mundo embora, como se fosse ele e tal, confiou em mim. Aí ele falou, só não vou começar trabalho com 100, não existe. Não tem como, pô. Aí ele falou, e esses 40 aí? Manda todo mundo embora, esses que não estão, porque era muito pedido político, aquelas coisas também, né, que acontece na maioria dos clubes. Aí eu falei, Dé, vamos fazer o seguinte, eu selecionei os 33 dos 60, como você pediu. Desses 40, eu quero que você olhe 2 só. Começa o ano com 35, aí tu avalia eles um mês, que com 35 vai dar pra tu avaliar os 2. Se você achar bom, você escreve, senão tu manda embora depois de um mês, 2 meses. Ele falou, beleza, fechado. Aí eu trouxe os 2 meias meus, que um era o Léo Moura, o outro era o Cauê, um menino que não deu muito certo. O Léo era experiência, não era nem inscrito. Tá falando sério? Se não fosse tu, então o Léo Moura muito provavelmente nem seria jogador profissional. Não, na idade que ele já tava. Mas ele tava ali, Já era 20, né? Ele era 7, ele tinha o quê? Ele era primeiro ano de 20. Então tava com 18? 7, 8, Caraca, cara. Na moral, Felipe Maestro e Léo Moura. Tu revelou 2 que seriam titular nas laterais hoje em dia da seleção brasileira. É muito maneiro, parabéns, cara. Mas aí eu botei os 2, o Léo e o Cauê. O Dé, com um mês, escreveu os 2. Gostou dos 2, os 2 foram bem e tal. Aí começou o trabalho. O Dé, depois eu saí, fui pro Vasco, né? Aí o Dé foi tricampeão carioca ali. Com aquela garotada? Começou ali um trabalho bem bacana. Porra, que maneiro, cara. Tricampeão carioca sub-20 ali, que ali estourou muita. Léozinho, Felipe Tigrão. Felipe Tigrão, que foi técnico, né? Que é isso, técnico. Que é o técnico, jogou comigo nessa época, 7-9 ele. Porra, maneiro. Era bom jogador também pra caramba. Felipe Tigrão a gente vai contando história, se é pra mentir, vamos mentir. Vambora! Eu tô aqui só pra ouvir. O Felipe Tigrão, anos depois, o Felipe Tigrão era sensação na base ali do Botafogo já, né? E eu gostava dele pra caramba, 7-9, era novinho, porque a categoria era de 7-7. O Felipe, pô, como 7-9, já ia bem pra caramba. Era um baita de um jogador grandão e tal. É que ele teve muita lesão, cara, senão ele ia estourar mais ainda. E aí teve uma época anos depois, já meu pai no Vasco, aquela época boa de Vasco, 98, 99, 2000, claro. Né? O Felipe era 7-9. O Donizete, quando vem pro Vasco, foi em 99 isso, Quando vem pro Vasco Viola, né, o Donizete é barrado, aí a zaga, o ataque fica de Edmundo e Viola, em 99. Antes era Edmundo e Donizete, aí o Viola vem pro Vasco, é contratado. Aquela coisa, o Donizete meio chateado e tal, que tinha sido barrado em 99 isso. Barrado, mas banco, né? Barrado, Aí tirado, porque tinha chegado o Viola. Aí jogava Edmundo e Viola. E aí o Donizete quer ir pro Botafogo. O Botafogo vai no ouvido do Donizete e tal, 99, que o Donizete tinha moral no Botafogo também. Campeão 95. Exato. Isso já era 99. E aí o Botafogo vai no ouvido do Donizete e tal, e quer o Donizete, só que aí o Vasco não libera com tanta facilidade. E aí o Botafogo sugere ao Vasco, pô, quem que vocês querem aqui, nosso e tal, tem alguém, não sei o que e tal, que a gente dá, pelo Donizete a gente dá 3, 4 jogadores e tal. Aí o Eurico fala com meu pai e tal, aí meu pai, eu tinha trabalhado no Botafogo, né, aí meu pai fala comigo, né, quem que tem lá e tal. Aí eu falei, pô, tem o Felipe Tigrão, que é um moleque lá e tal. Já tava subindo, já tava mais, ainda não era. Aí meu pai viu, o Felipe e tal, gostou também e tal. Aí o meu pai falou com o Eurico, aí o Eurico gostou também, mostrou tudo e tal.
Aí o Eurico fala com os caras do Botafogo, tá bom, a gente troca no pau, porque o por Donizete tinha 30 anos, né? Apesar, É. era sucesso, mas o Felipe tinha, e aquela É jovem revelação. ainda tinha a lei do passe, aquela coisa, né? Aí o Eurico falou, não, a gente troca então no pau o Donizete, porque o Vasco já tinha Edmundo, tinha Viola, tinha Guilherme e tal. Guilherme das Betis tava no... Que time também, né? Deus me livre. E aí o Eurico queria trocar no pau o Donizete pelo Felipe. Quase saiu. Aí o Botafogo ficou. Pensou melhor, né? O Felipe, na época... Só que aí, na hora H, o Botafogo refugou. Não quis. Cara. Era pra ter tido essa troca na época, que não vazou muito e tal, mas ia ser um garoto de 20 por um de 30, de já 30, de sucesso, mas já tinha 30. Poderia... O que será que Donizete poderia fazer no Botafogo, né? Exato. Tem muita coisa que poderia acontecer. A gente ficar imaginando aqui. A história é muito legal. Mas aí fala, cara, Flamengo. Vamos voltar pro Flamengo. Vamos lá. 2010 Flamengo, tu chegou, né? A gente entra em Brigando pra não 2010 cair. com o Vanderlei, exato. Faltavam 10 jogos, também tava numa situação ruim pra não cair. Conseguimos livrar ali do rebaixamento. E aí vem 2011. Aí 2011 tinha a promessa já da Patrícia, de todo mundo, né? De fazer um time bom, de fazer um time mais forte. Porque a Patrícia, assim, muita gente fala mal da Patrícia Amorim e tal, e muita gente idolatra o Bandeira, e realmente o Bandeira fez uma grande gestão. Só que, assim, eu vejo que muita gente é injusta com a Patrícia Amorim pra caramba. Porque, por exemplo, eu trabalhei de outubro de 10 até março de 12, trabalhei 1 ano e meio quase no Flamengo, nunca tive um salário atrasado. A Patrícia Amorim que começou, na verdade... E vocês foram os últimos técnicos que já ficariam uma temporada inteira no Flamengo. 2011, eu sei disso. Tu tem esse título aí. Outro dia eu passei isso pro Vanderlei, outro dia apareceu isso em algum canal aí, eu passei isso pro Vanderlei. Aí ele? Fica feliz, lógico. Ficou feliz. E aí... Falando da Patrícia, né? Eu acho uma injustiça muito grande. A Patrícia começou ali a edificar o trabalho e tal. Ela que faz o primeiro contrato diferente com o Globo, patrocínios e tal. E ela começou, ela era o Michel Levy, na época o financeiro, o Veloso. Eu acho que foi uma diretoria que fez muita coisa. Enfim, o Flamengo estava começando a se reestruturar e a Patrícia promete ao Vanderlei, quando contrata ele, fala, não, agora é livrar do rebaixamento, esses últimos 10 jogos, mas para 11 a gente vai fazer uma coisa bacana. Então, beleza. Aí, pra 11, traz o Thiago Neves, né? Já no primeiro momento. Jogou muito. Jogou muito e tal. E aí aparece a oportunidade de trazer o Ronaldinho e trouxe. E aí foi muito legal. O bonde do Mengão sem freio, foi muito legal. E como é que é Ronaldinho no convívio ali no vestiário, cara? Cara, Ronaldinho é um cara fora de série, um cara super humilde, todo mundo adora ele. É um cara muito humilde, muito legal, muito bacana, né? Ele é um cara sem palavras, o ídolo que ele é, né? A qualidade que ele tem, né? É o maior jogador que eu já trabalhei, com certeza, né? E é um cara que trata todo mundo igual, é um cara fantástico, um cara de um coração imenso. Foi muito legal aquela época, né? E uma personalidade, né, cara? A gente ia pro Nordeste, eu lembro que aquela Copa do Brasil, a gente enfrentou Fortaleza, Horizonte, Ceará, a gente só caía com o time do Ceará. Aí a gente ia pro Nordeste e era 5 mil pessoas no aeroporto pra pegar o Ronaldinho, cara. Era coisa de louco. Foi muito legal aquele ano. Foi muito bacana. Cara, e tu fez parte daquele 5-4 com o Santos, né? Onde o Ronaldinho deu show, o Neymar deu show. Cara, sério, o que foi dito naquele vestiário, no primeiro tempo, no intervalo do jogo? O intervalo já tava 3-3. Tava 3-3. A gente sai perdendo 3-0, aí faz um gol, tem o pênalti do que o Elano cava, o Felipe pega. Isso. Tava 3-1. Aí a gente empata 3-3. Não, o intervalo, tava todo mundo eufórico, tava todo mundo... Porque a gente saiu de um 3-0 para um 3-3, tava todo mundo... Porra, vamos lá, vai dar, vamos ganhar e tal, tava assim. E eu me lembro bem que o Vanderlei, o Neymar arrebentando, né? E o Vanderlei tira o Wellington no intervalo, porque o Wellington já tava com cartão. O zagueiro. E bota o David Braz. Sim. E aí o Vanderlei, David, calma, não sei o que e tal e tal. A primeira jogada do David, cartão. Com 1 minuto do segundo tempo, o David toma o cartão. Aí a gente fica desesperado, né? Louco, né? Mas foi muito legal. E a conversa, como é que foi? Vamos virar, dá pra virar? Vamos com calma, vamos segurar? Não, vamos virar. E durante o primeiro tempo, como é que era a reação no banco de reserva ali? Não, cara, foi um jogo atípico, né? Um jogo... Mas assim... Quando a gente tá no meio ali, você não se toca muito, né, cara? Só vê depois, né? Depois é que você vê a importância do jogo, a importância da coisa. A gente tá querendo ganhar o jogo ali. Quando deu o 3-0, deu um desespero, né? Mas assim, aí fizemos 3-1 e tal, aí veio o pênalti. Quer dizer que se faz 4-1 ali, matava de novo, né? Aí o Felipe pega o pênalti, aí acho que em 5 minutos a gente fez os 2 gols, o 3-2 e o 3-3, né? Aí deu uma...
Mas é isso que eu falei, quando tu tá no meio ali envolvido, tu acaba Não percebendo a O mais legal magnitude. é depois até, né? Quando É. você vai... Eu me lembro a gente, por exemplo, a gente jantando, porque aí quando a gente chega no hotel, tá um comentário danado do jogo, pô, o maior jogo da história, não sei o que e tal, e a gente vendo, eu lembro a gente jantando, tem a televisão, assim, tinha, né? Aí os comentários e tal, todo mundo feliz pra caramba. Isso aí eu lembro bem na minha cabeça. É o que eu lembro mais, porque na hora do jogo você não se toca muito. Tá pensando né? que esquema tático e tudo mais. Tu tá querendo ganhar, querendo arranjar um jeito de ganhar. Cara, isso que eu vou te fazer uma pergunta agora. E teve aquele gol do Neymar fantástico, né? Que foi Puskás, né? E aí? Aquele jogo, Tu viu aquele gol de dentro do campo, e aí, cara? Foi o segundo ou o terceiro, eu acho. Acho que foi o terceiro. Foi uma... O Neymar ali tava jogando demais, né? 2011, 2012, porra, ele tava uma coisa... Não dava pra parar, né, cara? É porque esse jogo teve de tudo. Teve um empate, sair de uns 3-0 para um 3-3. Teve gol Puskás. Teve Perda goleiro de pênalti. e goleiro fazendo embaixadinha. E depois teve uma virada no segundo tempo, né, cara? E aí teve o 5-4 e teve um gol de falta por baixo da barreira ainda. Um gol de fora da barreira. Então acho que não faltou nada, né? Então, isso aí é uma coisa legal de falar do gol de falta debaixo da barreira também, que muita gente fala que ele tinha avisado e tal. Quem ficava treinando falta com ele depois do treino era eu que ficava pitando lá. Ele nunca tinha batido assim nos treinos. Ele já tinha batido na Espanha, já tinha feito um gol na Espanha e tal. Mas nos treinos ele nunca tinha feito tanto, até porque a gente batia com barreira móvel, né? Então não dá pra passar. E é coisa da genialidade dele mesmo, de um momento ali, dele ver aquela brecha, né? O cara é gênio mesmo, né? Não tem jeito. É igual o gol dele de falta na Copa do Mundo, da Inglaterra. Né? Que ele jura, isso aí eu também já perguntei a ele, ele jura, não, fiz consciente e tal, ele jura de pé junto que não foi cruzado. É o intuitivo do cara, né, mano? É muito acima da média. Mas eu acredito nele, porque também. ele é gênio mesmo. É Ronaldinho Gaúcho que a gente tá falando, né, mano? Ele é um cara... E como é que era no treino, cara? Ele esculachava no treino mesmo, jogava muita bola ou no treino ele ia mais devagar? Depende, né? Às vezes ele tava meio sonado. Chegava a dormir no vestiário mesmo, é verdade? Ele chegava de roupa já, né? Ele não chegava trocado, não. Não chegava com a roupa passeio, não. Ele chegava já trocado já. Ele já chegava direto com a roupa do treino pra poder chegar em cima da hora. Exatamente. Ele chegava 5 minutos antes, vambora, e entrava. Virado? Às vezes sim, às vezes não. Cara. Não, assim, cara, ele teve um episódio muito legal, assim, legal de se contar, né? Nós fomos perder um jogo ali, nós ganhamos o Campeonato Estadual invicto, fomos perder um jogo em agosto só. Atlético Goianiense. E ali tava tudo às mil maravilhas, sabe? E ele levando a sério pra caramba e tal, a gente super bem. Eu acho que ali, se não dá o problema, a gente tinha grande chance de ser campeão brasileiro. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro, nós e Corinthians brigando ponta a ponta, hora um, hora outro na liderança. Saiu o gol não sei onde, ultrapassou. Aí ali no meio do ano, mais ou menos, se eu não me engano, em julho, há o problema do clube com a patrocinadora. E a patrocinadora pagava 75% do salário dele. Patrocinadora era? Era aquela que era do... Não. Como é que... Não. Era a principal zona lá. Enfim, vamos lá. E aí eles pagavam 75% e o Trafic. E o Flamengo 25% só. E aí a patrocinadora brigou com o clube, quebrou o contrato e deixou de pagar ele. E aí ele começou a ficar chateado ali a partir de julho, mais ou menos. Até ali tava tudo uma maravilha. Aí ele recebia só 25% do salário. Só recebia 25%, e ele queria que o Flamengo bancasse os outros 75%, e o Flamengo falava que não era atribuição dele e tal e tal. Então dali até o fim do ano foi confuso, entendeu? Essas histórias então de chegar de roupa foi mais naquela segunda metade do ano. Não, chegar de roupa ele sempre chegou. Mas virado não. Virado, aí ele deu uma desmotivada, ele começou a dar uma varzeadazinha de leve, entendeu? Depois que teve esse problema. E aí brigou com o Lucha. Aí começou a ter uns problemas porque o Vanderlei, exatamente. Não aceitava, né? O Vanderlei não aceitava, queria que ele separasse as coisas, né? E ele falava, se sentia incomodado, achava que o Flamengo devia bancar, e o Flamengo achava que não devia bancar. Mas eles debatiam isso, Luxemburgo e ele? Não, é difícil de debater, Luxemburgo cobrava só dentro de campo, né? Sim, porque é um problema que não é do Vanderlei também, né? É complicado essas coisas de falar, né? Mas no início ele não falava, né? Ele só sentia. E aí depois ele abriu o jogo e tal, a gente meio que não sabia. E aí começou a ficar meio complicado ali até o fim do ano, aí começou a dar uns probleminhas ele e Vanderlei, porque o rendimento dele caiu notoriamente, entendeu? Em treinos principalmente, como você tá falando, né? Ele tinha uma postura até julho e depois ele começou a largar, porque era um modo que ele achava certo, apesar de eu não concordar, gostar muito dele, mas não concordar, meio que de tentar o Flamengo... De pressionar o Flamengo. De pressionar o Flamengo, de dar uma espetada para ver se o Flamengo se mancava, porque ele até ali ele tinha sido exemplar, né? E aí dali em diante ele
ele se sentia incomodado e ele estava no direito dele, de certa forma, né? Quem tá dentro falando, né? Muita gente não lembra desse início, eu lembro. Muita gente lembra que ele realmente foi muito bem no início. Foi. E eu ia te perguntar, cara, sobre outro jogador. O David é um jogador que eu admiro muito o futebol dele. Assim, ele teve números... Ele foi artilheiro do time junto com o Thiago Neves e Ronaldinho essa temporada, sabe? Só que ele ficou muito marcado pelos gols perdidos. Sim. Se ele faz esses gols, ele não teria sido marcado por esse gol perdido, lógico, e teriam números ainda melhores. Seria o grande artilheiro e tudo mais. Ele faz um gol contra o Santos, só que ele perde um gol de batata contra o Santos. Eu queria que tu falasse pra gente, cara, com sinceridade, como é que era a reação do David após o jogo contra o Santos, o jogo contra o Vasco, que ele perde, né, em 2012. Esse do Vasco eu não tava mais, eu já tinha saído. Foi 12 já, no estadual. Então que tu tava... Foi o Santos eu tava. Santos, Atlético Mineiro e Inter, que ele perde uns gols muito... Não foi esse jogo? Eu lembro bem, porque eu sou torcedor do Flamengo. Eu falei, David... Como é que era a reação dele, cara? Cara, o David era um cara muito tranquilo. Era um cara... Tinha uma relação muito boa com o Vanderlei, porque eles já tinham trabalhado junto no Cruzeiro, 2003, aquele Cruzeiro de 2003 vitorioso. Eu não tinha trabalhado com ele, mas me dei super bem também com ele. Ele não sentia muito, não. Era um cara já cascudo, ali já era 2011, né? 2003 ele fez aquele grande campeonato, 2002 no Corinthians ele já foi bem, quer dizer, ele tinha uns 10 anos já de carreira, tinha vindo da Turquia. Fenerbahçe bem. Então era um jogador experiente, coisas que ele sabia que aconteciam, e o Vanderlei confiava muito nele também. Mas ele não levava isso pro jogo seguinte? Acabava levando, assim, da torcida pegar um pouquinho no pé e tal, mas ele era um jogador experiente, não afetou muito, não. O psicológico dele, não acredito que tenha afetado muito. Ele já estava ali, quase que caminhando pro fim de carreira também, né? Acho que ele já tinha uns 33 ali. Depois ele ainda jogou no Curitiba e tal, mas... Foi o último grande ano dele, foi o 2011. É o que eu tô falando. 11, se ele 12, faz os gols... Eu acho que 13 ele foi pro Curitiba, se eu não me engano. Aí acho que ele terminou no Curitiba, 13, 14. Acho que foi isso. Mas ele era um cara super tranquilo, não influenciava muito, não. Eu tô chegando aqui, tem mais 2 perguntinhas sobre o Flamengo só. Uma é... Fala aí pra gente com detalhe, porque isso todo mundo já sabe. É só detalhe mesmo, que se tu tinha algum ponto que tu tiver assim pra falar. Estrutura do Flamengo muito ruim na época. Cara, esse é um ponto legal também. Nós chegamos em 2010, outubro, né? O Vanderlei é um cara que... Ele é o grande responsável pro Flamengo ter ido pro Ninho, né? Porque o Flamengo sempre foi um clube muito político. E nós chegamos em 2010, já fomos direto pro Ninho, treinar no Ninho. Por ordem, na época o Vanderlei chegou com muita moral também, né? Ordem e sugestão do Vanderlei. E ele tomou muita porrada, porque os conselheiros, porque a Gávea fervilhava. Não gostava. A questão política. Não, e queria assistir treino, os conselheiros e tal, e lá era longe, ninguém ia. Então, 2010, 2011, o Vanderlei tomou muita porrada e era largado, mas era largado assim, porque a Gávea tinha uma estrutura fraca também. Não se investia muito em estrutura. Os clubes do Rio demoraram a pegar isso, né? O primeiro foi o Flamengo ainda, né? Os clubes do Rio foram os últimos a ter CT e tal. Achavam que bastava ter o grande jogador. Quando a gente vê hoje em dia que a estrutura é fundamental. E o Vanderlei foi um cara fundamental para esse processo. Foi o cara que iniciou. Porque se não tivesse um Vanderlei com a moral que o Vanderlei tinha naquela época, não teria ido pro Ninho. Ele que bateu o pé. E ele tinha conhecimento do clube, que ele foi criado no clube também e tal, né? Lógico. Quer dizer, tinha os caras que ele conseguia meio que levar, articular. Mas era muita crítica. Fraquíssima. A estrutura era fraca, não tinha nada. O vestiário era um tantozinho, e o nego fala de container, mas em 2010 não tinha nem container. Como é que era? Chegava lá, era só se trocar onde? Onde que se trocava? Não, tinha um vestiáriozinho mínimo, tipo assim... Se trocava se trocava de novo e ia embora. Exato. Um vestiário muito mínimo, muito pequeno e só. E era muita terra, sabe? Eu vi imagens da terra. Muita terra, tinha aquelas tábuas pra gente passar. Aquela imagem do Paulo Vitor, não sei se é com vocês, se não carregaram no carrinho de mão. Já é depois, já é 11, 12. E 2010 era um caos. Aí o que aconteceu? Na virada pra 11, todo mundo queria que voltasse pra Gávea. Pô, Vanderlei, não dá. E ele, não, vamos. E aí foi que começaram os containers e tal. Containers era uma coisa provisória. Eu sei, não. Você tinha uma obra, né, planejada, e os containers ali pra gente não abandonar, porque eles queriam que a gente voltasse pra Gávea e o Vanderlei falava, não, se a gente for pra Gávea, a gente não volta mais pra cá. O container foi uma forma de fixar uma bandeira, né? Exatamente. E aí muita gente fala dos containers, ridicularizando e tal, mas você deu um foi exemplo muito legal. Até difícil a gente falar dessa parte, mas... Foi uma forma de fixar a bandeira, exatamente. Porque se voltasse pra Gávea, dificilmente iam fazer. E aí, às vezes o Flamengo tá até hoje sem estrutura. Exato, com os containers foi-se
iniciando as obras, pouco a pouco. Eu lembro de tijolinho, eu comprar tijolinho. Tu comprou ajudar. tijolinho? Comprei, pô. Comprei tijolinho pra ajudar, a galera toda. Tu comprou quantos? Umzinho? Acho que eu comprei 3 na época. Né? Na época todo mundo, não sei. Eu queria um tijolinho pra caraca, queria. Minha mãe tá maluca, vai comprar tijolinho. Eu tinha 15 anos. Era uma simbologia. E aí cresceu muito e hoje é talvez o melhor CT do Brasil aí, com certeza. Cara, e pra exterminar o Flamengo, a demissão de Luxemburgo, cara, é uma história que até não tem como não rir, cara. Tu já deve saber o que eu vou falar. Essa história do peido aí, cara, que o Luxemburgo brigou com os caras. Tu tava nesse dia, tu não tava mais, né? Tava. Como é que essa mas merda... não fui eu não que peidei. Não foi? Cara... Até hoje não sabe o que peidou. Não... O peido, não foi a demissão não foi pelo peido, não. O peido foi no fim de 11 ali, quando tava meio que já o começo da briga do Vanderlei com o Ronaldo. Aí o ambiente já não tava tão bom. E aí dá esse problema do peido lá, o Vanderlei se irrita, sai e tal. Como é que foi? Foi nos últimos jogos. Tava na rodinha? Cara, foi. Eu acho que foi um pós-jogo. Eu acho que foi o dia seguinte de um jogo. Aquela coisa, tava todo mundo sentado no chão, os garotos, né, os jogadores, e a gente comissão em pé, como fica normalmente. O Vanderlei na frente, aqui o grupo sentado e atrás a comissão. Normalmente é assim, em pé. Nós em pé, o Vanderlei de frente e o grupo aqui sentado. E aí veio o barulho do peido, né? Só que aí foi no meio aquela coisa, aí nego riu. Ele falando, né? Puto. Aí o Vanderlei ficou puto. Aí, quem foi? Não sei o que, e tal. Ninguém vai falar, não sei o que. Aí ele virou as costas e foi pro vestiário da comissão. Largou todo mundo. A gente ficou sem saber o que falar e tal. Aí os caras vieram na gente, vê lá ele, não sei o que e tal. Aí nós fomos lá no vestiário, ele tava realmente exaltado. Não, sacanagem, os caras vão peidar eu falando, não sei o que e tal. Ele encarou como se fosse um desrespeito, o que eu acho que não foi. Acho que ele encarou mais a risada, né? Peidou e o neném ainda fica rindo, né? E aí, mas realmente ele ficou exaltado. E aí a gente voltou, eu lembro o Melo e tal, a gente foi conversar com ele, vamos lá e tal. Ele, não vou voltar, se ninguém se acusar, não vou voltar, não sei o que. Aí a gente falou pros caras, eu e o Melo. E aí os caras meio que se juntaram ali, os líderes, né? Ronaldo, não lembro exatamente quem, acho que o David, talvez Felipe e tal. Aí foram lá conversar com ele. Aí não sei da conversa que eu não participei, né? Que a gente ficou. Então não foi tão grande como o nego fala, não. Ele de volta. Não, foi grande o quê? Porque isso levou 1 hora, né? Não foi coisinha. Mas aí voltamos pro treino. É mesmo, cara? Isso demorou 1 hora? Porque ele não queria vir. Foi uma coisa estranha, né? Assim, desagradável. Não... Depende de como você encara, né? Ele encarou de uma forma desrespeitosa. Mas eu digo grande assim, no decorrer do trabalho. Voltou, treinou, ficou um clima chato aquele dia, imagino eu. Ao longo das semanas, isso morreu. Não, morreu. Né? Porque é uma história folclórica, mas não teve grande influência. Né? A saída dele, isso foi em 11 ainda. A saída dele já foi em 12. Em 12, ele... Aí, o que aconteceu? Na virada de 11 para 12, já tava esse problema, ele e Ronaldo. E aí, o Thiago Neves bem também. Só que o Thiago Neves... Ele era do Al Hilal, da Arábia. Sim. E aí o que o Vanderlei falava com a Patrícia? O Vanderlei não queria que o Ronaldo emplacasse e queria que comprasse o Thiago Neves. Ele preferiu o Thiago Neves que o Ronaldinho? Sim, porque pela postura do Ronaldo nos últimos meses, sabe? E aí ele falou, Patrícia, porque ele tava tendo atrito entre os dois, né? E ele tava chato o clima. Ele queria ser o comandante e tal, e o Ronaldo tava meio complicado. E aí ele falou, Patrícia, vamos fazer o seguinte, vai pra justiça, você não é obrigada a pagar esses 75%, vai pra justiça e tal, vai brigar, libera o Ronaldo, porque o Flamengo também não tinha condições de pagar os 100%, o Flamengo só pagava 25%. A Patrícia falou, eu vou ficar quebrada se eu pagar os 100%, não dá e tal, era muita grana, né? Aí falou, vai pra justiça e compra o Thiago Neves. Aí a gente contrata mais 1 ou 2 aí, a gente faz um bom time pra 12. Fica tranquilo e tal. Porque o ambiente é muito importante. Claro. E ele tava vendo que o ambiente não tava legal e tal, e ele achava que o Ronaldo saindo, o ambiente ia voltar pras mãos dele, vamos dizer assim, né? Sim. Na linguagem do futebol. E aí ele bateu o pé nisso com a Patrícia. Só que a Patrícia, coitada, eu entendo. Como é que ela vai dispensar o Ronaldinho Gaúcho? Cai tudo nela, né? Dava pra entender a questão dela também, né? Aí ela ficou naquela, empurrando com a barriga e tal. E aí tinha uma cláusula que no meio de dezembro, não lembro exatamente o dia, mas vamos dizer assim, vamos dar um exemplo, se fosse 15 de dezembro, o Flamengo tinha que exercer o direito de compra do Thiago Neves com o clube árabe. E aí, se não exercesse naquele dia, no dia seguinte ficava livre o Thiago Neves.
pra negociar. E aí o Flamengo quis empurrar com a barriga, achava que ninguém ia comprar, né? Fluminense. Aí o Flamengo, dia 15, não pagou, dia 16 o Celso Barros foi lá e pagou. Já Aí devia estar pegou o desenrolando Thiago antes. Neves, exato. Eu lembro que teve entrevista, cara, no Globo Esporte. Retrospectiva 2011 e planos pra 2012. Thiago Neves fazendo plano nele pro Flamengo. Não, porque essa temporada foi boa, a temporada seguinte vai ser a melhor. Passou 3, 4 dias, tchau. Eu falei, caraca, fiquei de bobeira. Foi mais ou menos isso. Eu não lembro a data exata, lógico, mas foi isso. O Flamengo tinha um dia para exercer o direito de compra, não fez, o Fluminense no dia seguinte fez. E aí começamos o ano, na pré-temporada lá em Londrina. Aí o clima não estava bom dos dois, do Ronaldo continuou, só foi piorando. E aí teve o episódio lá da mulher, né, do quarto, que entrou no quarto do Ronaldinho e tal. Como é que foi esse episódio aí mesmo? Foi em Londrina, a gente estava numa pré-temporada, e aí tinha os seguranças lá e tal, e o Vanderlei descobriu lá que o Ronaldinho levou a mulher pro quarto. E aí... Na verdade, ele foi pro quarto da mulher. A história foi a seguinte, o Ronaldinho deu um azar danado. Ele tava descendo do elevador. Normalmente, os jogadores ficam todos num andar só, quando estão concentrados, né? E o Vanderlei sempre gostava de ficar acima dos jogadores, para descer, encontrar e tal. E aí, o que acontece? Vamos dizer que os jogadores estivessem no quarto andar e o Vanderlei estava no sexto. Não lembro exatamente, lógico. Mas o Vanderlei sempre ficava acima dos jogadores e tal. E aí, ele pega... A gente ia treinar de manhã. Ele pega o elevador. Vem o Ronaldinho de cima, do andar de cima, do 7º, do 8º, sei lá. E aí, quando o Ronaldinho deu de cara... O Ronaldinho tinha que ter ido de escada, né, pô? Pô! E aí, quando o Vanderlei deu de cara com o Ronaldo, falou, o que você tá fazendo aí, tal? Aí ele viu, o Ronaldo gaguejou e tal, ficou sem graça, ele viu que tinha merda, né? E aí ele era amigo dos caras de Londrina, ele que tinha mandado a pré-temporada lá, ele era amigo dos caras do hotel e tal, conseguiu a fita dos caras e aparece o Ronaldinho entrando no quarto da mulher e tal, ele conseguiu a fita, né? Caralho, que merda! Aí ele levou pra Patrícia, falou, manda esse cara embora e tal, ele já tava... Ele já tava só querendo um estopim mesmo, né? E aí a Patrícia não mandou e tal, e aí o Ronaldinho soube. E aí a coisa foi piorando cada vez mais até que demitiram a gente, né? Entre o Ronaldinho e o Vanderlei, a Patrícia preferiu o Ronaldinho. Preferiu o Ronaldinho. Não que ela tenha preferido, né? Mas pelo contexto da situação. Caraca, é muita história, né, cara? Pra falar de história, pra gente fechar, Ronaldinho, agora a gente já tá indo pra parte finalíssima, faltam poucos minutos. Essa não é uma pergunta minha, né? Mas o futebol no Rio não poderia deixar de perguntar isso. Isso vai ser, sem dúvida, um corte. Ronaldinho Gaúcho no Bangu. O Ronaldinho no Bangu foi assim, eu era auxiliar do Bangu, 2002. Não, perdão. 2002 já foi a Copa, isso foi 2001. Início de 2001. E aí o Ronaldinho estava em litígio com o Grêmio, ele tinha ido pro Paris Saint-Germain. Sim. A época foi justo ali na época, quando a lei do passe acabou no Brasil. Então, tava dando muitos casos ali e tal, de jogador sair sem o cara que fosse comprar acertar com o clube, só acertava com o jogador, né? E o Paris Saint-Germain mais ou menos tentou fazer isso. Deu um dinheiro lá, levou o Ronaldinho pro Paris, né? Só que o Grêmio queria muito mais. Falava que por aquele dinheiro não vendia e tal e tal. E aí o Ronaldinho entrou junto com o Paris na justiça, contra o Grêmio e tal, para ele ir pro Paris. E aí nesse meio termo, o Grêmio entrou também e embargou. Não deixou o Ronaldinho treinar. O Ronaldinho não podia nem treinar lá no Paris Saint-Germain. E o meu pai era o coordenador técnico da seleção e o Leão era o treinador. E aí eles ficavam nessa, poxa, como é que eu vou convocar o Ronaldinho se ele não tá treinando, não sei o que e tal. E eu era auxiliar do Bangu. E aí ia ter uma convocação, tipo assim, daqui a uns 15 dias, 20 dias e tal. Não, menos. Uma semana, 10 dias, foi o tempo que o Ronaldo treinou. E aí ia ter uma convocação, tipo, 10 dias e tal. Ele estava treinando com o personal dele, eles estavam acompanhando e tal. Mas treinar em clube é diferente, né? Claro, com bola e tal. Com bola, com adversários. E aí eu tive essa ideia. Eu falei, pô, pai, e se botar ele pra treinar lá no Bangu e tal? Aí meu pai falou, aí acho que seria bom e tal. Vou falar com o Leão e tal. Aí o Leão falou, não, aí seria uma boa. Aí, na época, o presidente do Bangu era o Rubens Lopes, que hoje é o presidente da federação, né, e tal. Aí, meu pai falou com o Rubens Lopes na época e tal. Ele, não, pode trazer e tal. Isso foi em que ano, cara? 2001.
Então foi pré-Copa mesmo ali. Foi bem no carnaval, na semana do carnaval. Aí foi super legal, ele treinou lá uma semana, 10 dias, pô, virou rei, né? E a molecada, Bangu tinha 5 mil pessoas na arquibancada pra ver o treino. Muito legal. E a molecada adorou na época, pô. Ele, como eu falei antes aqui, né? Ele era um cara fantástico, ele era um cara humilde demais, pois, pô, dava atenção pra todo mundo, brincava com todo mundo. Eu lembro que no Bangu jogava o Espíndola, que é irmão do Júlio César, goleiro. Sim. Ele era nosso atacante lá. E aí eu lembro que fizeram uma despedida pro Ronaldinho na casa do Espíndola do Júlio César. Teve um churrasco lá e tal de despedida. Foi super legal. Foi super bacana. Pô, e aí, demais. mas ele, assim, pra você ver o nível do cara, né? E de gratidão, de coração do cara. Aí convocou ele e tal. E aí conseguiu resolver o problema. Depois não deu mais problema. O Paris Saint-Germain ganhou na justiça e tal. Ele pôde treinar e jogar normal. E aí ele foi sendo convocado. Mas aí foi a primeira convocação dele ali pós ida pro Paris, que ele ficou uns 6 meses sem ser convocado. Uhum. E aí ele vai, embala na seleção e tal. E aí quando é campeão do mundo eu fui, né? Na Copa, lá nos últimos 3 jogos eu fui. Ah, tu foi quarta semi na final? Eu fui no estádio? Inglaterra. Eu fui Inglaterra, fui... Não, no estádio que eu digo, tu ficou da arquibancada, né? Sim. Caraca, maneiro, tirou onda. Inglaterra, a semi foi Turquia e a final Alemanha. E aí quando a gente ganha da Alemanha, na final, aí tá os familiares todos lá comemorando e tal. Aí eu me lembro bem assim, eu tava assim, de costas e tal, e bate no meu ombro assim, aí me deu um abraço, aí falou, pô, eu não esqueço do Banguzinho lá, não, o Banguzinho me ajudou pra caramba e tal, muito obrigado e tal. Caraca, que maneiro, né? É uma coisa que arrepia, cara. Ele é um cara fantástico, assim, um cara muito ser humano, né? Pô, que história maneira, essa parte final, então foi sensacional. Ele lembrou de tu, lembrou do clube, lógico, pô, muito maneiro. Aí depois viemos trabalhar junto 9 anos depois. No Flamengo. Caraca, muito show de bola. Cara, e agora fala o plano de futuro pra tua carreira aí, cara. Cara, tô aguardando agora, né? Vim de bons trabalhos e tal. 2023 foi um ano bem legal pra mim, no Audax, no Camboriú, né? E aí, agora 25 por último, eu acabei pegando aí o Bangu numa reta final, né? Que eu sabia que seria difícil, peguei 5 jogos ali. Eu nem fiz pergunta sobre o Bangu, porque tu já chegou com o barco. Mas foi assim, o Bangu é um clube que eu tenho um carinho muito grande, né? Por isso que eu contei, até esses fatores que eu contei. Claro. Foi o primeiro clube que eu trabalhei profissionalmente, sabe? Eu saí da base do Vasco para ir pro Bangu. E tenho um carinho imenso pelo Bangu. Foi o primeiro time que eu fui treinador no Bangu, 2002. O Dr. Rubens Lopes me deu a oportunidade, e o Miguel Ferreira, que era o treinador na época, porque o 2002 foi o primeiro ano que teve um Rio-São Paulo grande naquela época. A galera das antigas vai lembrar. Eram 7 clubes do Rio e 7 clubes de São Paulo, o Rio-São Paulo. E aí do Rio eram os 4 grandes, mais Bangu, América e Americano. Maneiro. E aí o que acontecia? O Miguel que era o treinador, eu era auxiliar do Miguel e treinador do Sub-20. Auxiliar no profissional e treinador do Sub-20. E aí o Miguel dirigia os titulares no Rio-São Paulo e eu dirigia o segundo, terceiro time no estadual. Ah, maneiro. Foi aí que tu pegou uma casca monstra, né? E aí fizemos um estadual bem legal, ficamos em quarto e tal, foi bem legal. E aí peguei um carinho muito grande pelo clube, tenho muitos amigos lá e tal. E aí agora, eu acabei esse ano aí, esse último ano, tendo algumas propostas de fora do Rio, mas não estava querendo muito sair do Rio por alguns problemas pessoais. E aí acabou pintando essa coisa do Bangu, esse convite. Eu sabia que a coisa estava muito difícil, né? Mas eu acabei indo, acabei aceitando, pelo carinho até que eu tinha pelo clube também, né? E foi bom, sempre é bom também, a gente sempre aprende, a gente sempre vê jogadores novos, né? Acompanha a gente formar nova. elenco, né? Próximos elencos. Mas o Bangu, com certeza, vai voltar aí o mais rápido possível, é um clube que eu tenho um carinho muito grande. Claro, vamos torcer. E o último grande trabalho foi o Audax, né, cara? O objetivo é pegar o... No Rio, né? Depois eu fui pro Camboriú também, foi muito bem na Série D e tal. Isso, eu lembro. Até o Carlinho do Flamengo jogou lá, né? Isso, Então é isso, meu parceiro. Cara, muito obrigado. Valeu. Quem não gostou é maluco. Cara, eu me amarrei, não é, primo? E eu tenho certeza que todo mundo se amarrou. Falando muito de futebol, de parte de dentro de campo, falando muito de história também, de bastidor, que a galera se amarra. Então, assim, cara, Papo com o Winkler, hoje foi sensacional com o Júnior Lopes. A gente tá aqui no Estúdio Now, mais uma vez falando pra encerrar, né, galera? Se inscreve aí no Futebol no Rio, né, cara? Vai subir no Futebol no Rio. Se inscreve no canal do Futebol no Rio. Se inscreve aí, não se inscreve não, né? Passa a seguir o Estúdio Now no Instagram. Vocês vão se amarrar na estrutura do podcast. É sensacional. Eu escolhi porque, cara, aqui no Rio de Janeiro, no momento, eu não vejo nenhuma estrutura melhor.
Então pode fechar com a gente aqui que vocês vão se amarrar. Galera, muito obrigado e até a próxima. Valeu!